Olá! O vídeo de hoje é sobre relacionamentos, mas eu acho que a grande questão é: será que eu tô escolhendo demais? E o contrário também é muito válido. Será que as coisas que são realmente importantes num relacionamento para dar certo, eu tô passando por cima e não tô levando tanto em consideração quanto outras coisas que o amor romântico reforça na nossa cultura? Eu vejo muitas pessoas no trabalho, nos atendimentos, tendo muitas regrinhas quase que superficiais para relacionar-se com uma pessoa. Geralmente envolve aparência, o status financeiro, ou os gostos não exatamente similares, mas precisam ser iguais. Ou o contrário também. Pessoas que eu estou dividida entre dois caras. Os dois caras não são tão legais assim, mas eu acreditar que é o que eu tenho, então eu acabo aceitando menos do que eu mereço até, porque eu tenho medo da solidão, porque eu me sinto carente, porque eu acabo tendo umas reações evitativas acerca de relacionamentos, então eu tenho desculpas do tipo: mas dá tanto trabalho, mas eu vou ter que conhecer alguém tudo de novo, mas agora eu vou ter que começar do zero, mas se não der certo, eu vou criando um monte de barreiras para ficar aberto e disponível para conhecer pessoas que eu acabo não conhecendo ninguém. Isso também é uma forma de ser muito seletivo, né? Eu acabo criando muitas vírgulas para me aproximar de uma pessoa e para conhecer essa pessoa, que no final eu acabo não conhecendo ninguém, né? Seja as regras muito superficiais, seja a ideia de que as coisas precisam ser perfeitas ou elas precisam acontecer de uma certa maneira, ou as pessoas têm que estar num nível específico, quando na verdade não vai existir relacionamento perfeito. Que existe relacionamento bom o bastante. Mas para ser bom o bastante, eu preciso me conhecer, entender o que eu preciso e entender quais coisas deveriam ser não negociáveis. Que aí entra a questão dos limites pessoais, que de vez em quando eu falo aqui, e de certo tem outros canais que falam disso, né? Os limites pessoais, eles têm a ver com autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço e entendo as minhas necessidades emocionais e entendo as coisas que eu mereço e que eu preciso para ter uma vida mais satisfatória, menores as chances de eu acabar optando por relações que não me preencham, porque eu sinto que eu não mereço. E não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com superioridade ou até mesmo com inflexibilidade. Tem a ver com entender o que eu mereço e estar disponível para escolher dentro das opções que são boas o bastante para mim, né? Quando eu falo o que é bom o bastante, eu preciso entender o que é bom o bastante no sentido de aquilo que me preenche em grande parte, né? E não tipo o que vier e o que a pessoa... surgir alguém que tiver interessado em mim, então eu vou aceitar. Sabe aquela história que não sou eu que escolho, mas os outros que me escolhem? Isso também não é bom. Porque quando os outros me escolhem, eu tô me tirando da equação. Eu não me sinto à vontade pra dizer: pera, mas eu preciso um pouco mais aqui. Ou isso aqui eu posso dar e quero dar. Ou isso aqui eu não tenho como dar. E ter esse balanço, porque no fundo todo mundo tem medo de ser rejeitado e de achar que se tem uma relação se apresentando pra mim, essa é a única relação possível da minha vida, e tudo isso é bobagem, tá? Também tem a grande coisa de você ser seletivo demais, né? Talvez você esteja cortando oportunidades de conhecer pessoas, sim, por coisas que não são exatamente super importantes, né? Pela aparência, pelos hobbies, pela carreira, pela geografia. Quando eu falo que não são super importantes, é que assim, são coisas que às vezes eu não penso muito a respeito e nem me dou o trabalho de realmente sentar e será que isso aqui iria funcionar? Eu simplesmente concluo que essas características de cara não são boas e pronto. E não quer dizer exatamente que elas sejam ruins o bastante para não levar a coisa para frente. Agora, existem 10 coisas, na minha opinião, que deveriam ser inegociáveis. Claro, eu vou falar delas aqui de um jeito muito superficial, mas cada uma delas tem um grau de profundidade, né? Que eu acho que em grande parte tem a ver com a convivência. Eu só vou saber se a pessoa fecha comigo e se a gente pode ir pra algum lugar se eu der um tempo de convivência com ela. Não vai ser 2 dates na grande maioria das vezes que vai me mostrar que não vai dar certo. Então, uma coisa importante é alguém que não te respeita.
Não aceite jamais uma situação onde você se percebe desrespeitado, né? As suas opiniões não são respeitadas, a forma que você se coloca não é respeitada, os seus esforços para fazer a relação funcionar são subestimados, você se pega de novo e de novo e de novo falando para a pessoa o que você precisa, como você se sente, e a pessoa ou minimiza, ou é indiferente, ou não dá bola, ou te faz sentir culpado. Tudo isso, claro, dentro de réguas realistas, mas você se pega num loop onde você pede coisas que são importantes, que são básicas numa relação e você nunca é ouvido. Ninguém precisa disso. Alguém que você não respeita, né? Pessoas que você percebe que você não tem o cuidado com as necessidades delas. É legal estar ali com ela, ela te fornece companhia, ela te fornece talvez algumas coisas, te suprem em algumas maneiras, mas de verdade você não vê ela como alguém que você quer ficar no futuro, você não trata ela como ela merece, você não cede algumas coisas por ela, você não negocia com ela, você não tem respeito por ela. Uma pessoa cuja personalidade é fundamentalmente incompatível com a sua. Vocês não têm nada a ver, vocês ficam forçando um pé 36, um sapato 36 num pé 38, né? A maioria das coisas vocês têm em comum, legal. A maioria das coisas vocês chegam no meio termo, legal. Mas se vocês estão o tempo inteiro num conflito sobre o outro, um ser de um jeito e o outro não ser, um gostar de coisas e o outro não gostar, um ser mais social, mais pra frente, mais saideiro e o outro não sair, não faz sentido eu entrar nessa relação e ficar no embate pra fazer com que a pessoa seja do jeito que eu acho que ela tem que ser. Se ela não quer ser assim, ou se ela não tá pronta pra fazer ajustes, por que você vai ficar insistindo? Se você não tá feliz, você tem que procurar outros caminhos pra lidar com isso, né? Por outro lado, se você tem uma personalidade um pouco mais irreverente, diferente, você encontrou uma pessoa que bate com a sua personalidade ou que entende ou que aceita, eu acho que é importante prestar atenção. Não é todo dia que a gente encontra pessoas assim, né? Alguém que de verdade não te entende, né? Pessoas que não nos entendem, que minimizam os nossos sentimentos, que não dão bola para as coisas que a gente traz, podem fazer com que a gente se sinta muito alienado e muito solitário no relacionamento. É possível sim estar com alguém e ainda assim se sentir sozinho, né? Claro, ao longo de uma relação, e por isso que eu falo que convivência é tão importante, a gente precisa ir auxiliando o outro a te conhecer. Normalmente a gente vem de criações e de contextos de vida diferentes. Então, pra gente criar uma relação, a gente vai ter que mostrar uma disponibilidade e trazer tempo para poder ir conhecendo a pessoa e para ir vendo se aquilo faz sentido ou se não faz. Mas todo mundo tem que estar querendo entender um pouco e conhecer um pouco e fazer um ajuste e fazer um esforço. E experimentar, se arriscar um pouquinho, conhecer coisas novas e entrar no espaço do outro, né? Importantíssimo. Relacionamentos dão trabalho. Outra coisa, uma pessoa que não se esforça, né? Não falo só de aparência, de se cuidar e tudo mais, mas fazer um esforço para a relação funcionar, melhorar as habilidades de comunicação, passar mais tempo de qualidade junto, entender que para você, às vezes, algumas formas de expressão de afeto fazem mais sentido do que outras, mas todo mundo está disposto a chegar no meio termo. Isso é muito importante. Outra coisa, alguém que não está 100% disponível, né? As pessoas que fazem muitos joguinhos quando estão num relacionamento, pessoas que ainda estão se desvencilhando de outro relacionamento, seja emocionalmente, seja fisicamente, mas são pessoas que são muito enroladas, que não são exatamente muito honestas, muito claras com o status da relação, pessoas que tá tudo bem, daqui a pouco não tá mais, sabe, quente, frio, pessoas que você não sente que elas estão 100% presentes na relação em algum grau, isso é muito importante, e que também não te dão espaço para falar sobre isso. Alguém que você não confia, né? Alguém que você tem que ficar controlando o celular, controlando rede social, querendo ter senha de tudo, que você quer ficar tentando pegar no pulo para saber se a pessoa tá com você ou não tá. Tem que ficar sempre de alguma forma alerta, é exaustivo. E isso não te permite ficar presente no relacionamento. Você não tá com a pessoa do jeito que ela tá se apresentando pra você naquele momento. Você tá ali, mas você tá com o pé fora, preocupado quando é que aquilo pode acabar ou dar errado. É algo pra prestar atenção, né? De modo geral, as relações a longo prazo, elas devem te trazer conforto e segurança, e não ansiedade e uma expectativa de que algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Às vezes, isso não é uma coisa que a relação provoca, mas que você, talvez por outras bagagens, traz. E aí a terapia pode te ajudar muito.
Outra coisa, uma pessoa com quem você não sente que pode se comunicar de maneira completa e honesta. Você sente que não pode falar de tudo, que não pode falar de dinheiro, que não pode falar de sexo, que não pode falar de sentimentos, que não pode falar de assuntos agradáveis, que não pode trocar ideia de algumas coisas que estão críticas na relação. Se eu penso em ficar com a pessoa por um longo período de tempo, pra sempre, enfim, eu preciso ter esse canal de comunicação aberto, porque no final o que sobra e o que sustenta a relação é a forma com a qual a gente se comunica. Uma pessoa que não pode ser aquela pessoa que é sua parceria, que você não pode contar. Fica muito difícil você estar numa relação que você não é a minha pessoa, né? Você não é meu contato de emergência, você não é a pessoa para quem eu recorro quando as coisas não estão legais, é a pessoa que eu posso relaxar, que você vai me dar cobertura e eu dou cobertura pra você. É muito ruim estar com alguém que você sente que não tá 100% a bordo com você, inclusive nas situações mais difíceis, né? E por último, alguém com quem você não sente uma conexão forte. Essa conexão pode não se apresentar de modo imediato, né? Porque elas podem levar tempo pra se formar. Mas depois de um certo tempo, depois de tentar, você sabe dizer se você tem uma conexão, se você tem um vínculo forte com essa pessoa. Não significa só uma conexão física ou sexual, porque normalmente essas duas elas passam. E na grande parte das vezes, infelizmente, a conexão sexual tá ligada a relacionamentos mais turbulentos. Mas eu quero dizer uma conexão, uma combinação de uma conexão intelectual, emocional, onde vocês sentem que vocês vão caminhar juntos mais ou menos em sintonia, e quando vocês não estiverem em sintonia, vocês se percebem e tentam trazer a frequência juntos, né? Isso é trabalhoso. Relacionamentos dão trabalho. Todas as coisas que eu listei aqui, elas não vêm da noite pro dia. São construções. É estar duas pessoas ativamente presentes numa relação, e isso significa muito mais do que química sexual, atração por aparência física ou status financeiro, porque essas coisas elas podem passar. O que fica é o quanto ambas as partes querem se trabalhar para serem o suporte um do outro e para participarem ativamente da vida um do outro, dispostos a negociarem, a aceitarem algumas coisas, a cederem e também a colocar limites naquilo que não é interessante, que não faz bem para elas. Não aceite menos do que você merece, por isso que é importante você saber o que você merece. Se você gostou desse vídeo, me segue aqui, me segue no Instagram, me segue no TikTok, deixa comentário, deixa pergunta. E quem sabe na próxima eu falo de alguma sugestão que você deixou por aqui. Até mais!